E aí, estamos com a mesma roupa do vídeo anterior. Que milagre, né? Que coisa. Uau, Decidimos... mesma paisagem. Mesma paisagem. Galera, esse vídeo específico é para falar sobre relacionamento. Não é uma lista, não é um top 10, não quero que seja assim, uma coisa muito quadrada, muito certinha, vai ser do nosso jeito. Não somos expert nisso, mas é para falar o que a gente vivencia e tem de bom num relacionamento. Igual o Paulo. Carregamos o nosso corpo, as marcas daquilo que falamos. Então a gente vai falar o que a gente pratica, o que a gente considera importante dentro de relacionamento. O que aconteceu na nossa história, você viu isso no vídeo anterior, foi que antes da gente assumir algo, né, entre nós, a gente teve uns meses muito importantes de amizade. E amizade sincera, não era amizade interesseira, não era pensando nada, até porque eu não tinha dinheiro nenhum, ela não tinha dinheiro nenhum. Os dois não tinham nada assim que gerasse interesse, mas o interesse foi na pessoa, né? Eu me interessei pela pessoa da Nadine, a Nadine se interessou pela pessoa do João, e essa amizade, cara, e acho que aí tá uma das chaves, né? Eu não conheço assim um relacionamento que tenha dado certo, que tenha gerado um casamento consolidado, que as duas pessoas não tenham tido um mínimo de amizade antes. Aliás, a gente estava até lendo um livro que fala sobre preparação para o casamento. Nesse livro o autor fala, que eu não lembro agora o nome, mas o autor fala: não existe amor à primeira vista. Pode existir paixão, né? Uma atração visual, interesse, né? Um interesse. Mas o amor, ele é algo que vai sendo cultivado. E nessa amizade, esse amor foi sendo cultivado e desenvolvido. Eu vejo o nosso relacionamento, para as mulheres que vão olhar, independente da idade, eu sempre gostei de tratar muito com adolescente, né? Desde a minha adolescência, enfim, até agora. Mas eu vejo que uma coisa que eu falei no outro vídeo, agora eu posso abordar um pouquinho mais, é o fato que eu sou ainda em alguns aspectos, mas em relação ao relacionamento, eu sempre fui muito insegura. Os ciúmes muitas vezes tomava conta, as coisas sem sentido ou alguma coisa assim. Mas uma coisa que eu posso deixar muito clara, que quando você encontra alguém, tá, que faz com que você se sinta única para as coisas, essa insegurança ela não faz sentido. Muitas vezes é da nossa cabeça, e é a gente que precisa de um tratamento, não um relacionamento, tá? Eu falo Às vezes você pode ser uma maluca. Eu falo rindo, mas é verdade, porque hoje eu não tenho um problema com isso, eu não me sinto insegura com isso. Obviamente eu sinto, eu tenho os meus momentos de me sentir com... e aí, o que é isso, não sei o que. Mas o nosso relacionamento é muito saudável nesse sentido. E isso tudo porque lá na amizade, ele sempre foi muito aberto comigo. E eu sempre... Você me ensinou a ser aberto, porque eu era bem fechado nisso. Né? É que ele não tinha escolha, gente. Ele tinha que passar praticamente 10 horas comigo, então ele tinha que conversar. Uma coisa que eu falei no início da missão, eu gosto de falar. Então você tem que conversar comigo, senão ia ter um treco. E na missão, nós fomos a única dupla que nunca mudou. Nunca teve mudança das outras e dos outros processos ali. Cara, a pessoa saiu e a nossa foi a única que permaneceu até o final. Talvez tivesse mudado, mas enfim. A gente criou uma amizade e a amizade continua até hoje, né? Acho que é muito importante, que nem eu disse, a gente tá num processo para casar. E o que é muito importante é que a gente ainda é amigo. Eu ainda chego do serviço, conto com ele, converso com ele. Quando eu estava morando em Campo Grande, e a gente morava perto, às vezes eu descia do meu serviço só para contar como tinha sido o meu dia, às vezes para chorar, porque eu precisava chorar, desabafar. No ano passado, ele passou por um processo da depressão e ali eu ainda tô passando. Mas ali foi o estopim, né? Que a gente não entendia muito bem, porque num dia a gente estava vendo a apresentação lá, a pregação do Luciano, né? Luciano Subirá, a gente tinha ido junto, no outro dia parece que o mundo tinha desmoronado, sabe? E ali eu vi mais ainda que era muito essencial a gente ser amigo, não só namorado, né? Foi um processo que acho que eu contei no vídeo como é ter depressão. Isso. Estava em Campo Grande ainda quando eu gravei esse vídeo. E ali eu contei um pouco desse relato, mas a Nadine foi alguém essencial, cara. Porque nem eu sabia como lidar com o que estava acontecendo comigo. Simplesmente a vontade de viver foi embora, a vontade de sonhos foram desvanecidos. E ela foi alguém que insistiu e tal, teve todo um processinho. Mas essa questão dos dois serem
serem amigos, cara, você tá com alguém que não só não incentiva a sua insegurança, como fortalece a sua segurança, é essencial. A gente pode fazer um vídeo só sobre relacionamento abusivo, né, tóxico, mas cuidado, cara, se você está com alguém, esse alguém gera mais insegurança do que segurança. Para um relacionamento, sair de um relacionamento saudável para se categorizar como um relacionamento tóxico é muito sutil a mudança. Se você está com alguém que te faz sentir inseguro, repense sobre esse relacionamento. Porque a perspectiva de Deus para homem e mulher, para o relacionamento entre os dois, relacionamento amoroso, é de que um seja o porto seguro do outro. E os dois afirmem as suas convicções no Senhor. Portanto, não faz parte do plano de Deus criar, né, fazer com que homem e mulher fortaleçam as inseguranças um do outro. Isso não faz sentido dentro do caráter divino. E foi algo que a gente sempre teve um com o outro. Quando a Nadine estava insegura, seja por aparência, em qualquer situação, né, seja carreira, seja faculdade, eu sempre procurei ser esse porto seguro e vice-versa, porque eu também tenho as minhas inseguranças. Eu posso falar diversas vezes, principalmente lá em Campo Grande, porque aqui no Sul a gente não passou muito por isso. Agora que ele tá aqui, que a gente sai mais e tudo mais, o período que ele passou aqui foi menor antes, né? Mas quando eu passei o tempo lá em Campo Grande, eu tive que me inserir nos amigos dele, no mundo dele. Pra mim era totalmente diferente, eu tava sozinha, eu não tinha. Claro, agora eu tenho os amigos que eu formei lá, né? Mas uma coisa que pra mim, pra muitas pessoas pode parecer besteira, mas entendam, as mulheres elas pensam muito diferente dos homens. A gente é mais sensível, tem algumas coisas, por mais que você diga, eu sou forte. Precisa ser equalizado, precisa ser compreendido. E uma coisa que pra mim foi essencial de muitas vezes, que nem eu disse, não é uma comparação, mas em relacionamentos anteriores não existia, é que ele não tinha problema nenhum, ele me, assim, ó, a gente ia chegar numa roda de amigos, ele chegava assim, essa aqui é minha namorada, sabe, essa aqui é a Nadine, minha namorada, sabe, essa semana ele foi pregar numa outra igreja, a Nadine é minha noiva. Era aquela coisa assim, tipo, cara, chega a ser bobo. É simples, né? Mas faz toda a diferença. É bobo de falar, mas é porque, tipo, cara, ó, a pessoa não tem vergonha, sabe? Ele fala é meu, não o meu posse, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é isso, mas é isso aqui, ó, é o que eu tenho, eu amo, eu quero, eu vou apresentar e tudo mais. Então as pessoas, elas já, ó, aquela ali não é nada, porque quando você tá na cidade que não é sua, você não é conhecida com o seu nome. Tá? Você é a namorada do fulano. No meu caso, eu era a namorada do João. Ninguém sabia quem eu era. Eu era a namorada do João porque ele me apresentava assim para as pessoas, sabe? Ele me apresentou assim e assim hoje né? Para algumas pessoas. Volto a falar, não é um sentimento de posse por ser meu. Eu digo no sentimento, tipo, do orgulho dele falar que eu era a namorada dele e eu ficava mais boba ainda por ele falar assim comigo. Essa questão como é que a gente pode sintetizar isso em uma palavra? Um respeito, É que tu transmitia segurança também quando tu falava isso. Pra uma pessoa insegura, quando alguém fala esse tipo de coisa no meio dos próprios amigos, que você não tem vergonha de mostrar que ela é a pessoa que você ama, não tem muito o que falar, sabe? Com isso, você quer dizer que essa é a pessoa que eu amo, essa é a pessoa que, independente do que aconteça, independente de quem ela seja, essa é a pessoa que eu escolhi. Então, e assim, não querendo ser grosso, através disso você também diz, olha, vocês podem até ter opinião de vocês, mas essa aqui é a pessoa que eu escolhi. Eu espero que vocês respeitem. Então, todo relacionamento vão ter duas pessoas de criações diferentes, com círculos de amizades diferentes, e um vai sendo apresentado para o outro. Esse processo tem que ser bem feito, porque esse processo pode gerar insegurança ou pode gerar mais segurança, dependendo da forma como você o fizer. E foi muito orgânico, né? Foi. Acho que a gente nunca nem chegou a conversar sobre isso. Não. Só aconteceu. É verdade. Só aconteceu. Foi engraçado, porque quando ele veio aqui pra Guaíba, eu tive problemas com os meus amigos de não aceitarem o João, sabe? A primeira vez, a gente nem tinha nada ainda. Antes, quando a gente ainda era amigo. Né? É porque ele não é pra ti, porque ele não é pra ti. Eu não entendi o porquê que ele não era pra mim, né? Mas só é que ele não era pra mim. Mas são amigos que hoje eu já não... Amigos conhecidos, porque amigos é aqueles que permanecem, né? Conhecidos, porque hoje eu já nem converso tanto assim. Mas no caso dele lá, os amigos dele, pelo menos na nossa frente, né?
Os poucos os amigos. Isso, mas sobraram. do ciclo pequeno ali de amizade, sempre me trataram muito bem e com muito respeito. Então eu não posso falar nada nesse sentido também, né? A gente começou a trabalhar junto no mesmo lugar. Então isso também fortaleceu o fato de criar vínculos. Hoje a gente tem um casal aí que é um casal Salve, que... Cacá. Salve, Fê. Que anda junto, sabe? Então é isso. Tem muitas outras coisas, né? Questão da amizade. Só pra ficar mais fácil, né? Questão da amizade, questão da segurança. Conversa. A comunicação. É clichêzaço falar isso, principalmente você que é de igreja. Mas, cara, comunicação. Eu sou ruim de comunicar. Apesar de eu gravar muitos vídeos, estar sempre pregando em alguma igreja ou outra, eu sou ruim de comunicar, principalmente aquilo que eu sinto ou aquilo que eu penso. E ainda estou no processo de aprender. A Nadine me ensina. A Nadine, se ela tá feliz, ela fala, se ela tá triste, ela fala. A família dela é muito comunicativa, expressiva, né? Estão sempre conversando, sempre dialogando. E a minha família não é assim. Então é algo que eu estou aprendendo com ela. Em chegar e dizer, olha, não gostei disso. Em alinhar que expectativas você tem em relação a mim e que expectativas eu tenho em relação a você. Por exemplo, a gente agora, pouco tempo atrás, conversou sobre isso, porque a gente está perto de um casamento. E dentro do casamento as coisas mudam de figura, mudam de patamar. O compromisso muda de patamar. Quais expectativas você Nadine, tem em relação a eu, João, como seu marido? E quais expectativas eu, João, como seu marido, tem em relação a você, que vai ser minha esposa? Isso é fundamental. E a gente, novamente, não está falando de algo que a gente só leu num livro. A gente está falando de algo que a gente vive diariamente. Porque obviamente, a gente não vai falar de casamento. Pelo menos, né? Não tem como, porque a gente ainda não é, mas a gente pode falar do que a gente tem vivenciado. E, inclusive, a gente já conversou sobre relacionamento com outras pessoas, e a gente pode ajudar, porque a troca de experiências, ela é muito válida quando algo dá certo. Quando não dá certo, você fala, não faz assim porque não deu certo comigo. Mas é meio estranho falar isso, porque pode não dar certo comigo, mas para outra pessoa pode dar certo. Porque as vidas são diferentes, as formas de pensar são diferentes. Mas quando algo dá certo, com a gente dá certo, sabe? É legal. O que a gente tem como princípio também? A gente não concorda em tudo, obviamente. Isso é bom. Ele que me ensinou isso, porque na verdade na minha cabeça a gente tem que concordar com tudo toda hora. Mas ele me ensina que a gente não precisa concordar, não precisa concordar. Mas que a gente fique chateado, que é normal também, né? Não concorda comigo, fica meio assim, mas ok. Mas uma coisa que a gente tem na nossa cabeça é que se a gente tá irritado, tá bravo um com o outro, a gente vai esperar o momento e vamos conversar. A gente não conversa na frente dos outros, a gente não briga na frente dos outros. Dificilmente alguma vez aconteceu isso, acho que não aconteceu isso. Nem farpas, né? Eu já vi muitos casais, a gente tá numa roda de amigos, e aí um numa brincadeira dá uma farpa um no outro, assim, tipo uma espécie de indireta. Eu acho isso extremamente deselegante. Acho que a roupa suja se lava em casa. E no nosso caso, né, como namorados, a gente alinha o que a gente tem que tá meio desbalanceado entre nós. Não na frente dos outros, nem em tom de brincadeira. A gente se zoa, a gente brinca um com o outro, mas nada disso é pro lado pessoal. É na brincadeira. Porque primeiro a gente é amigo antes de ser um casal. Eu acho que uma coisa que eu posso falar, que pra mim foi muito importante, é a questão da parte da insegurança, como eu falo, não é só no relacionamento amoroso. Porque eu sempre fui uma pessoa muito, que nem ele falou, e quem me conhece, enfim, eu sempre fui muito comunicativa, muito expressiva, eu falo mesmo, eu não tenho problema de chegar num lugar novo, eu não tenho... Hoje em dia já é diferente, porque a gente vai envelhecendo, amadurecendo, enfim, né? Eu sempre gostei muito de cantar. Não é o meu dom, eu tenho certeza que não foi o dom que Deus me deu. Mas é talvez um talento, e enfim, talento também não, porque... Não sei explicar. Você gosta? Eu gosto. Eu treino, eu ensaio, porque eu gosto. Eu fazia parte do louvor, né, que a gente tinha. E eu ensaiava, porque pra mim tinha que sair perfeito, né? E o João, ele quebrou meio que um medo. A gente foi aprendendo junto, né? Mas nesse sentido, tu já, pra cantar, pra pregar, tu já era, mas parece que todos os teus medos nesse sentido, quando ele pegava um microfone na mão, era outra coisa, sabe? E eu já não. Me bota numa roda pra conversar, pra mim vai ser maravilhoso. Mas se eu tiver que ir lá pra frente ou fazer alguma coisa, já me dá um negócio assim.
E hoje eu canto com ele, eu canto e foi muito engraçado que esses dias a gente cantou na igreja e um rapaz chegou e falou assim, um irmão da igreja. Aleatóriozaço, velho. Ele chegou pra mim, ele me conhece desde pequena, né? Ele falou assim, como é que é o nome do fulano? Eu disse, João, o que vocês são? Eu disse, estamos no processo de noivado e tudo mais. Processo porque ele ainda não pediu o pedido de noivado oficial. Lembrando, tempos modernos você também pode pedir. Não, nesse sentido eu não quero nada de modernidade. Mas... Eu falo que é noiva pra ficar mais fácil de falar. Mas o pedido ainda não aconteceu mesmo. Acontecerá, galera. Acontecerá. Oremos. Será documentado. Oremos. Vou até começar a orar pra Deus, vai que, né? Em breve, em breve. Mas enfim, ele chegou pra mim, eu falei pra ele. Em breve virá. Ele vai me pedir em casamento do dia do casamento. Deus é longânimo. Aí ele chegou pra mim e falou assim, nossa, Nadine, dá pra ver a tua diferença de afinação, de voz, de... Como é que se fala quando tá lá na frente de gesticulação, tudo mais, desde que tu começou a namorar, ele te ajudou muito. E eu falei, é verdade. Não foi só ele. Nesse dia teve aquele guri que não morava aqui. Verdade. Ele falou, a voz de vocês combina. Ele falou pra mim, a voz de vocês combina, então teve isso. O João fala pra mim, Nadine, se tu errar, continua, se desafinar, continua. E eu tenho um problema que às vezes na minha cabeça eu tô cantando certo, mas a voz... É engraçado, a gente tá num tom, a música tem um tom. A Nadine, ela entra em outro tom. E volta pro outro. Do nada. Simples. Não é que ela desafinou uma nota, ela entra em outro tom. É engraçado. Eu me seguro pra não rir quando acontece. Eu quero entrar na minha... É que na minha cabeça eu entro numa vibe totalmente diferente. Mas nesse sentido, por isso que eu disse, quando você encontra a pessoa certa, que ela é guiada por Deus e todo o nosso relacionamento, a gente foi sempre botando nas mãos de Deus, o nosso processo do casamento também, a gente tem que botar nas mãos de Deus, até pra escolha da data, que, enfim, né? Tudo tem sido guiado por Deus, eu percebo muito nítido isso. Esses dias ele olhou e falou assim, Deus, se alguma coisa a gente estiver fazendo errado, nos mostra pra gente voltar e fazer de novo, sabe? Mas quando a gente tem a pessoa certa, não é só a segurança em relação ao parceiro, né? Tipo, ciúmes, o mundo que a gente tá, infelizmente, tanta coisa chovendo em cima, né? Mas é segurança tudo. Quando eu tenho uns problemas na minha família, é ele que eu recorro e a gente conversa, é ele vice-versa, sabe? Essa situação da igreja também, porque por mais que eu goste de falar, algumas coisas me deixam retraída. E ele me ajuda, ele fala, se é pra Deus vai te... A oração sobe como incenso. Mas quando é pra Deus, é Deus que guia, guia não é a palavra, mas é ele que faz, é ele que vai, né? Então é um geral, assim. Que nem eu disse, uma das coisas que eu sempre fiquei com medo no nosso relacionamento, antes da gente, por não querer assumir que eu gostava do João, é o fato de muitas coisas, assim, da idade, o fato de eu não ter tido, eu tava com quase 28 anos, não ter a faculdade completa, o fato, sim, do físico, isso é algo que para muitos talvez pesou e para nós não, sabe? Mas o João, ele sempre foi muito aberto, a gente sempre conversou muito sobre isso, muito. Então, acreditem, quando é de Deus, nada e nem ninguém vai falar nada, porque ele olhou pra mim e falou assim, eu gosto de ti do jeito que você é, sabe? E aquilo ali pra mim foi como é que eu vou explicar? Um martelo, a martelada, a machadada, sei lá, como é que eu falaria? Ponto final, né? Ponto final não, né? Ponto final pra começar a nova página do nosso estudo. Viu, ó? Mas foi essencial, tá? Foi muito essencial. Porque ali eu percebi que seria diferente. Então acho que a gente tentou, galera, não sei se ficou claro, espero que você tenha gostado. A gente tentou pontuar algumas coisas, amizade, segurança, o respeito, cara, pela pessoa que você tá. Apesar de ser sua amiga, ela é seu namorado, seu noivo, sua noiva. E esse tipo de relacionamento exige um respeito para com o outro. Você não vai zoar ela na frente de todo mundo igual você zoa o seu brother, igual você zoa a sua amiga. Ela é sua esposa, ele é seu esposo, deve existir um respeito, a gente sempre preza por isso. Amor, falando de respeito também, uma coisa que eu e o João a gente tem, e é muito bom compartilhar isso, é que eu tenho amigos homens, ele tem amigas mulheres,
Ah, verdade. Mas cada um tem o seu lugar, tá? Impor limite. Cada um tem o seu lugar, tem o seu limite. Eu acho muito legal uma coisa que o João faz. Ele vai em um certo local fazer o seu aparamento de Juba. a sua jubinha. Barbearia, quem entendeu? E lá ele já algumas vezes que ele foi, ele fala que lá os homens eles falam que nem falam de mulher, é que mulher fala de mulher, né? Mas lá não, o homem também fala de mulher. E ele diz que muitas vezes as conversas são bem pesadas e ele não entra na onda. A partir do momento que você tá com alguém e você... eu tô usando esse exemplo, mas a partir do momento que você tá com alguém e você entra na onda... vou falar, eles estão falando de mulher, eu vou falar também. Você já tá desrespeitando. E vice-versa. Ainda que a pessoa não esteja ali. Vice-versa, gente, porque é muito fácil a gente falar do homem, né? Mas a mulher também entra na onda, muitas vezes. Tá? Então eu acho muito importante. Você tem que amar, respeitar e ser fiel, não só na frente, mas quando você tá longe da pessoa também. Você tem que ser integral naquilo. Só pra fechar, porque já tá escurecendo e vai ficar a imagem vai ficar bem ruim. Vou falar pra você agora, homem. Tô falando com homem, não tô falando com menino. Conversinha, cara, de WhatsApp, de direct, emoji, pra amigas. Reações que não são a sua mulher. Isso é coisa de guri, cara. Coisa de guri. Cuida bem. Se for necessário, corta. Mas eu quero evangelizar. Não existe isso. Se for para evangelizar, evangeliza como um casal. Chama ela para participar. Agora, ficar respondendo, ficar dando trela. Você, homem, você é esperto, mano. Você sabe daquilo que eu tô falando. Você sabe muito bem como que você dá trela e como que você age com respeito. Então, age com respeito. Esse canal ele é feito para pessoas que estão buscando a maturidade. Não é feito para maduros, não é feito para pessoas perfeitas. Mas é feito por aqueles que entendem que tem um chamado, um propósito divino, ou para aqueles que querem conhecer mais a Cristo Jesus. E o que eu quero te passar hoje é isso. Maturidade, respeito por quem está do seu lado. Seja homem, não seja menina. A gente está numa época em que a masculinidade ela foi diluída. Até um pecado hoje você falar a palavra masculinidade. Só que Deus ele chamou homens, não chamou meninos. Então, muito cuidado com isso. Respeita a pessoa que está do seu lado. E eu acho que mulher não fica para trás. Você tem que respeitar quem está do seu lado. Você tem que amar. Você não pode ficar falando hoje eu encontrei meu melhor amigo do tempo de escola, eu vou sair e tomar um café com ele. Isso não existe. Não existe. Isso não é possessão, isso não é isso acho que a gente pode entrar num outro assunto, submissão, tá? porque, meu Deus do céu. Isso não tem nada a ver com isso. Isso é respeito. Eu tenho um amigo, beleza, mas leva seu namorado junto pra conhecer seu amigo, sabe? Claro, não tem cara, você tem seus amigos que são boas companhias pra você. Cara, sai com eles. Deixa a sua namorada sair com as amigas dela. Exatamente. Cara, não tem problema. Na verdade, não tem nem que deixar, né? Existe a comunicação. Acho que cada um precisa ter ali esses momentos, seu espaço. Mas sempre com muito respeito, sempre com muito cuidado. Cuidado com as conversas que você entra. Homem e mulher. Quanto mais você ama a pessoa, quanto mais esse relacionamento ele é da vontade de Deus, se torna algo orgânico. Então você não precisa forçar para deixar de entrar em certos assuntos. Ou para não responder a menininha que te reagiu no Instagram. Se torna algo orgânico. Eu tenho a minha mulher, eu amo ela, por isso eu vou respeitá-la. Tá acabando a minha bateria, isso é sinal pra gente encerrar o vídeo de hoje. Tem mais alguma coisa pra você falar? Não, senão eu vou falar demais. Enfim, a gente vai tentar fazer mais vídeos, se vocês gostarem, né, sobre relacionamento. Tem muito mais coisa pra gente falar. Aquela coisa que você já conhece, né? Não vou pedir, mas deixe seu like. Não pedir, mas já pedindo, deixe seu like, se inscreve aqui. O Tratado da Adoração tá disponível aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui. A minha música também, Meu Senhor, que inclusive eu gravei com ela. Foi. Já está disponível nas mais diversas plataformas digitais. Ouve lá, seja abençoado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.